Boa tarde, queridos ouvintes do programa Viver Bem, aqui na nossa Rádio Catedral, FM 106.7. Eu, Sônia Nascimento, que estou em todos os domingos aqui com vocês, nesse domingo gostoso. Você que está se dirigindo para casa, está no seu trabalho, está no almoço gostoso com a família. Nossa, esse é um lugar maravilhoso estar com a família, né? Então, você que está nos ouvindo, pega lá sua canetinha, seu lápis e anote aí, viverbem@radiocatedral.com.br ou nosso telefone pelo WhatsApp, você também pode participar, 98685-2455. E, gente, se você perdeu algum dos nossos programas, não esqueçam que nós estamos na mídia, nós estamos no Facebook, nós também estamos no YouTube. É só consultar lá o tema do nosso programa ou entrar pela Rádio Catedral que encontra os nossos programas. Então, hoje estou com duas pessoas maravilhosas que eu tenho a honra, tenho a graça, eu tenho uma imensa alegria de estar aqui com o coordenador e responsável pelo grupo dos psicólogos católicos da nossa arquidiocese. Vocês sabem que o programa Viver Bem é o programa de psicologia, é um programa que tem a intenção de ajudar você, querido ouvinte, a viver bem a vida que a gente tem, dando dicas de psicologia e trazendo pessoas assim como Dom Antônio, né, que é o responsável pelo nosso grupo, que tem reuniões mensais aqui. Eu faço parte do grupo e mais 113 psicólogos também aqui na Glória, na Benjamin Constant. Então, Dom Antônio, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Catedral. Um prazer estar com vocês para participar de um programa de grande importância e prática e também para que nós possamos aprofundar melhor nesse tema tão candente que é da nossa psicologia, do nosso mundo psíquico, né? Sim, e a nosso convite também, eu não poderia perder a oportunidade, ele deu uma passadinha aqui no Rio de Janeiro, a convite da pós-graduação em logoterapia e análise existencial, ele que veio dar aulas, ele vem lá de Porto Alegre, gente, é o professor Paulo Kreff, que é psicólogo clínico, é professor também e autor de diversos livros. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Dom Antônio. É uma satisfação estar aqui nesse programa tão importante que dá a sua importância no próprio nome. Viver bem. Quer dizer, como eu devo viver a minha vida. Verdade, professor. Então, um dos seus livros nos chama grande atenção. Atenção de cuidado, atenção de carinho, de olhar transcendente para o outro ser humano, que é desafios e possibilidades sobre a pessoa com deficiência. É isso, professor? Desafios e possibilidades da pessoa com deficiência, contribuições da logoterapia e da teoria sistêmica a essa temática da pessoa com deficiência e seus familiares. Que ótimo. O senhor também é especialista em terapia de casal e família, não é isso? Sim, é verdade. Dentro da universidade, que nós tivemos até há pouco tempo, a especialização em terapia de casal e família, eu era um dos professores dessa especialização lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, vamos dizer, a temática desse livro é em função do meu trabalho, que eu comecei quando eu ainda era estudante de psicologia. No meu estágio de psicologia clínica, eu optei por fazer meu estágio em uma escola especial, trabalhando com pessoas com deficiência intelectual. Então, ali eu já pude ver a grande importância que a logoterapia tinha para exatamente pessoas que têm limitações, deficiências, doenças, e poder oferecer o que a logoterapia pode oferecer para essas pessoas, para os profissionais que trabalham nessa área. Entendo. Pessoas com deficiências, seja física, sensorial, espiritual, Dom Antônio, ou qualquer outra deficiência,
sobre esse tema que estamos conversando no programa de hoje, né? O que nós estamos propondo. Dom Antônio, quando se fala nessa deficiência espiritual, o que o senhor, como representante da nossa fé católica, né, poderia estar colocando para os nossos ouvintes? Diferentemente das demais deficiências intelectuais, físicas, né, também sociais, podemos dizer assim, a falta de devidas condições de vida, a deficiência espiritual é mais caracterizada por uma ignorância. A ignorância é a falta de conhecimento devido, né? E se vamos considerar uma deficiência espiritual, qual é a característica dela, né? A falta do conhecimento devido de Deus, porque quem não conhece a Deus não conhece a si próprio. E essa deficiência tem consequências até, mesmo começando por deficiências psicológicas, até depois atingindo as deficiências sociais, né? Quando nós não sabemos quem somos, nem de onde viemos, para onde vamos, né? Alguma causa existe dessa ignorância, né? E aqui eu colocaria como um tema religioso, mas não só religioso, mas um tema humanístico, né? Que é buscar justamente a verdade sobre si mesmo. E quando nós temos essa fome de verdade, nós vamos encontrando aquele que verdadeiramente nos deu a vida e nos mantém na vida e nos dá a plenitude da vida. Eu me lembro muito que foi a grande questão que apresentou São Paulo em Atenas, quando ele foi ao Areópago, depois de ter feito uma observação muito precisa, andando pelas ruas de Atenas, né? Que ele começou justamente dirigindo-se aos grandes sábios da época, dizendo: vejo que vocês são muito religiosos, porque por todos os lados eu vejo deuses representados pelas mais diversas estátuas, mas encontrei uma coluna sem nenhuma estátua em cima e com a inscrição: ao Deus desconhecido. Sim. Que é o Deus desconhecido. E, se não me engano, Viktor Frankl tem algum escrito sobre ignorância de Deus ou desconhecimento de Deus, não tem, professor? Sim, ele tem um livro que ele colocou, A Presença Ignorada de Deus. Presença Ignorada de Deus. E ele Deus. tem um livro que é praticamente um dos últimos livros que ele escreveu, que é um diálogo dele e de um rabino conversando sobre a questão de religião, Deus e questões, inclusive, também como o sentido da vida. Mas eu gostaria de retomar um pouquinho a questão da pessoa com deficiência, né? Uma das questões, nós estamos falando, eu estou falando a partir da logoterapia e do Viktor Frankl, né? Uma das questões que eu achei muito importante no Viktor Frankl com relação à pessoa com deficiência é a contraposição que ele faz entre utilidade e dignidade. Ele diz que nós não podemos considerar o valor do ser humano a partir da sua utilidade. E uma pessoa com deficiência, nós podemos dizer que poderia ter, em alguma área, por exemplo, uma pessoa com deficiência intelectual, ela tem uma capacidade cognitiva, de aprendizagem menor que uma pessoa que não tem a deficiência intelectual. Mas a pessoa com deficiência, ela nunca tem a sua dignidade diminuída. E é isso que o Frankl dizia. Nós não podemos considerar o ser humano a partir da sua utilidade. E sim sempre a partir da dignidade que o ser humano tem por ser pessoa. E esse foi uma das grandes questões, por exemplo, da ideologia nazista, que pretendia que havia uma raça superior. E durante o nazismo, todas as pessoas que tinham a sua utilidade diminuída, fosse porque eram pessoas com deficiência, fosse porque eram pessoas doentes, ou fosse porque eram pessoas que os nazistas consideravam de uma raça inferior, como os judeus ou os ciganos, eles consideravam que deviam ser eliminadas, né?
Então, eu acho que esse é um grande valor da logoterapia quando coloca isso. E nós temos que deslocar também, e nesse sentido o Frankl coloca muito isso, e uma das grandes seguidoras deles, a Elizabeth Lucas, ela diz: nós nunca devemos nos concentrar no que falta numa pessoa, mas sim no que lhe resta, no que lhe sobra, no que ainda está disponível. Porque todos nós temos carências, todos nós temos faltas, né? E às vezes, quando nós temos uma falta, uma ausência de algo, a gente tende a diminuir a autoestima da gente, tem um conceito menor. E, na verdade, nós temos que ver o que está disponível para nós e nos concentrarmos nisso, seja uma pessoa com deficiência ou sem deficiência, porque uma pessoa com deficiência também tem o que o Frankl diz, a responsabilidade de responder qual é o sentido da minha vida. Poderá ter um pouco mais de dificuldade de outras pessoas, mas o Frankl diz que, independente da raça, da religião, da cultura, do nível de QI, de deficiência ou não, a pessoa sempre tem a possibilidade de responder a questão sobre o sentido da vida. Eu tive a oportunidade de ler um livro e sinto muito não ter mais acesso a ele, de um psiquiatra espanhol, catedrático da Universidade de Madrid, Vallejo Nájera, o título é Concerto dos Instrumentos Desafinados. Pessoas com incapacidades psíquicas ou orgânicas e têm patologias bem conhecidas na área psiquiátrica que conseguem demonstrar, né, num hospital para essas pessoas uma perfeita harmonia, como se fosse uma sinfonia que as notas se harmonizam, né, mostrando uma perfeita harmonia entre limitações de caráter psíquico ou orgânico com demonstrações vivas de humanidade. Então, é por isso que ele intitulou o livro Concerto dos Instrumentos Desafinados, para mostrar que nunca, como o professor falou muito bem, a falta limita, porque ainda há algo mais para ser vivido. E essas pessoas demonstram, nas suas limitações, algo que é muito importante, traços de humanidade que formam uma sinfonia, né, no conjunto delas. Sim, muito obrigada aos grandes, aos amigos, ao meu pai espiritual, tanta contribuição. É uma pena, mas a produção já está me pedindo um intervalo. Querido ouvinte, não sai daí não. É só um intervalo de 1 minutinho e o Viver Bem volta já. Boa tarde, queridos ouvintes da nossa amada Rádio Catedral e do programa Viver Bem. Eu aqui de novo, Sônia Nascimento, psicóloga clínica do programa Viver Bem, todos os domingos com vocês e aqui representando o grupo dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, dando continuidade ao primeiro bloco, onde estamos abordando o tema Desafios e possibilidades sobre a pessoa com deficiência. Gente, não é só a deficiência física. Se você tem uma curiosidade, se você quer algum esclarecimento, escreve para a gente, passe sua mensagem pelo nosso WhatsApp ou por e-mail, que a produção está atenta. Está chegando aqui uma mensagem, eu estou, como vocês sabem, ou você que está chegando agora e ligando a sua rádio agora, eu estou com o professor Paulo Kreff, que é psicólogo, ele é de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e estou com o coordenador, que é o bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, coordenador do nosso grupo dos psicólogos católicos, do GEC, grupo dos enfermeiros católicos e também da Associação dos Médicos Católicos. Ah, você não sabia que existia tudo isso? Existe sim, a nossa Igreja Católica provê tudo isso. Pode entrar em contato aqui com a gente, que teremos muita alegria de apresentar esses trabalhos para vocês. A nossa proposta, como você sabe, é ajudar a qualquer um de nós a viver bem a vida que a gente tem. Então, vamos voltar aqui ao tema. O professor
Paulo falando do seu livro, da pessoa, os desafios, né? Quem vive a pessoa portadora de deficiência, Dom Antônio também colocando, e eu aqui bebendo, gente, dessa sabedoria ímpar. Eu não quero que esse programa acabe, mas da colocação dos senhores, me traz assim ao coração que realmente a verdadeira liberdade, ela não está condicionada. Não é isso, Dom Antônio? Sim. Nós somos pessoas dignas porque somos pessoas capazes de ser autores do nosso próprio destino, da nossa própria vida. E essa construção da vida está relacionada com a nossa capacidade de escolher, de decidir, de traçar rotas na vida. E essa é a grande dimensão da liberdade. A liberdade não é um pêndulo que vai de uma escolha de um lado para o outro. A liberdade é uma bússola que nos indica qual é o bem que pode nos complementar como seres humanos. É a busca do bem. A liberdade é a capacidade de escolher o bem. Talvez o que falta hoje em dia, dentro de uma cultura onde se exalta muito a liberdade, é justamente vê-la como uma bússola e não como um pêndulo. Porque quando nós orientamos a nossa vida, ou como estamos falando nesse programa, em busca do sentido da vida, nós temos que ter presente que nós não vamos em busca de algo que nos prejudique, que nos faça mal. A gente vai em busca daquilo que nos faz um bem. Talvez aí esteja a grande dificuldade na vida. Qual é o bem devido que cabe à liberdade escolher para que possa dar à nossa vida uma dinâmica de crescimento, de autossuperação, de busca de algo que nos transcende. Então, a liberdade é um grande dom que temos e que dignifica a nossa pessoa. Amém. Amém. A deficiência, então, assim como o senhor está colocando, né? A deficiência, então, pode ser vista não como uma condição, né? Uma condição que, na verdade, não é uma condição que retira a possibilidade do ser humano encontrar o seu sentido, não é isso, Dom Antônio? E o sentido da vida é algo que ele é único, ele é irrepetível e não pode ser dado, né, professor? Então, para o professor Paulo Kreff, Viktor Frankl já argumentava que o ser humano, apesar dos condicionamentos físicos, biológicos, psicológicos ou sociais, como Dom Antônio bem colocou, sempre tem a possibilidade de encontrar o sentido da vida. Professor, poderia esclarecer para os nossos ouvintes como seria isso? Sim. Retomando a questão da liberdade, às vezes nós pensamos que liberdade significa não ter limitações. Na verdade, se nós não tivéssemos limitações, nós não teríamos liberdade, porque a liberdade é exatamente nós, frente às possibilidades que nós temos e às limitações que nós temos, nós fazermos escolhas. Então, uma pessoa com deficiência tem uma limitação, assim como todas as pessoas têm limitações. Pode não ter uma deficiência, mas tem limitações, né? Então, a limitação é uma condicionalidade. O Frankl, inclusive, tem uma definição de ser humano em que ele diz: o ser humano é o ser que sempre decide o que ele é. Ou seja, ele sempre tem a capacidade de escolher o que ele vai ser. Isso não quer dizer escolher qualquer coisa, é escolher dentro dos dons que ele recebeu e dentro das possibilidades que estão abertas na sua vida, aí tomar decisões. É verdade que quanto mais limitações eu tiver, e uma pessoa com deficiência pode ter limitações físicas, às vezes mentais, né? Dificulta, mas sempre sobra possibilidades de tomar decisões. O Frankl, inclusive, tem uma colocação quando ele diz: quando tudo praticamente não está mais disponível para ser humano, ele diz que sobra a última das liberdades humanas, que é a possibilidade de decidir o que ele vai fazer frente a essa limitação extrema que ele está tendo.
às vezes, pessoas com uma limitação extrema entram em desespero, chegam até, às vezes, ao suicídio, desistem da vida, entram em depressão. E outras pessoas não fazem assim. Há poucos dias, num programa de televisão, uma pessoa estava dizendo, aí não é uma questão de deficiência, uma pessoa com deficiência, mas uma pessoa que se declarava com câncer, e ela dizia: o câncer me escolheu, mas eu vou escolher como eu vou lidar com o câncer. Ou seja, isso é o que o Frankl chama de valor de atitude e de ter a liberdade de escolher frente ao que ela tem. Ela não pode escolher ter ou não ter câncer, mas ela pode escolher como que ela vai lidar com isso. É o que o Frankl chama também, ele diz que nós não temos liberdade ou seja, não temos liberdade frente a condições, mas nós temos liberdade para tomar uma posição frente às condições que se apresentam e sempre poder escolher ainda o que eu posso encontrar de sentido aqui. O Frankl, inclusive, coloca que desespero é sofrimento sem sentido. Quando eu não vejo sentido, eu fico desesperado. Mas, às vezes, eu posso encontrar sentido se eu consigo, eu posso não me desesperar quando eu vejo que eu tenho um sofrimento, mas eu vejo algum sentido nele. Ele apresenta vários exemplos que a gente poderia conversar sobre isso. É interessante o que o professor está colocando, fala de desespero. Dom Antônio, quando o professor fala de desespero, nós falamos em outro programa sobre a crise existencial que afeta, segundo a OMS, né, Organização Mundial de Saúde, afeta um índice muito grande de pessoas, né, quanto ao suicídio, né, e diversas causas. Então, nós temos alguns dados aqui no Brasil. Como a religião, Dom Antônio, poderia ajudar nesta prevenção desse desespero? Eu queria lembrar, inicialmente, que a religião não é um anexo ao ser humano. A religião é uma dimensão constitutiva do ser humano, né? E não necessariamente a religião A, B ou C, mas a religiosidade faz parte da constituição pessoal e, portanto, em todas as dimensões da pessoa humana tem, assim, o gene da religião. Como o nosso corpo, todas as nossas células têm o nosso genoma, também em todas as nossas dimensões está presente a religião. E quando nós pensamos no desespero, né, nós temos que colocar a palavra religião no sentido não apenas pragmático, mas no sentido existencial, né? Se a pessoa se desespera, é porque não espera mais nada da vida nem das outras pessoas, né? Quando a religião nos leva a transcender não só a própria vida pessoal, mas transcender o tempo e o espaço e ir ao encontro daquele que nos deu a vida, né? E esse nunca se desespera do homem. Se Deus não se desespera das suas criaturas, criadas sua imagem e semelhança de Deus, existe em cada um de nós a capacidade de renovar a nossa esperança, mesmo depois de grandes crises de desespero. E a história está rica em exemplos de pessoas que, desesperadas, tiveram ainda a oportunidade assim, de ver uma luz no fim do túnel e renovar-se na sua esperança. E essa luz é aquele que diz, né, faça-se a luz, né? Aquele que diz, veio ao mundo e falou, eu sou a luz do mundo. Então, quando as pessoas vão ao encontro do seu Criador, né, de Deus, que lhe deu a vida, ainda resta uma luz no fim do túnel que renova a pessoa e a faz sair da escuridão do seu desespero. Falta pouco para encerrar o programa. Agradeço a preciosa participação dos dois, mas, professor, gostaria de complementar, citar algo? Talvez, frente ao que tu levantasse, a questão do suicídio, né? Que está havendo uma grande preocupação, inclusive no Brasil e até eu diria no Rio Grande do Sul. Uma das grandes preocupações é que exatamente nos extremos cronológicos entre os jovens e crianças, inclusive, e entre os idosos,
há níveis muito altos de suicídio, exatamente porque os jovens e os idosos, de certa forma, estão vendo a vida com um certo desespero pelas oportunidades que estão um tanto fechadas, né? O Frankl fazia uma colocação quando às vezes pessoas vinham para ele com essa ideia de suicídio, né? Dentre outras várias possíveis, ele levantava quando a pessoa dizia: eu não vejo mais sentido para a vida, e dizia que queria então acabar com a vida, e ele fazia às vezes um desafio para a pessoa: como é que tu sabe que a vida não tem reservado para ti outros sentidos mais adiante? E a pessoa: não, mas eu não estou vendo nada mais. Ele diz: sim, tu não estás vendo, mas tu tem bola de cristal para enxergar daqui a alguns anos como vai ser a vida? E ele inclusive até colocava, vamos dizer, nós olhando o dia de hoje, que é um dia nublado, ele questionava a pessoa dizendo: tu está vendo o sol? E a pessoa dizia: não, o sol está atrás das nuvens. Pois é, assim como tu não estás vendo o sol porque as nuvens te impedem, o sentido pode estar atrás e tu não está enxergando. Então ele dizia: tu tens que viver até, talvez até alguns anos, para poder viver para o momento em que tu vais descobrir que a vida tem sentido. Preciosa colaboração, preciosa palavras. Mas a produção do programa sinalizou que estamos no final de mais um programa Viver Bem. Agradeço a participação de Dom Antônio. Vou deixar a palavra final com o senhor, Dom Antônio, mas antes vou pedir para o professor Paulo Kreff dar os seus contatos, mesmo que seja de Porto Alegre, ou seu telefone ou o seu e-mail, para os nossos ouvintes. Tá certo. Eu acho que a forma de entrar mais facilmente em contato é pelo WhatsApp, então seria pelo o código de área 51 e o telefone, então, 981-45677. Agradeço e já recebe o nosso convite para estar aqui no Rio de Janeiro novamente no programa Viver Bem, professor. Um prazer. Eu quero dar a minha bênção a todos os ouvintes da Rádio Catedral, para que, realmente, com a bênção de Deus, vocês possam ir descobrindo e redescobrindo cada dia esse traço importante da nossa vida. Viver bem é viver no bem. Que Deus todos abençoe, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.